Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira no Bar Dallas Comida e Arte, às 17h30. Uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz a arte, que faz a cultura de Natal e do Rio Grande do Norte. E no programa de hoje a gente vai ter rock and roll, pop rock. Vocês já podem ver aqui do meu lado CBI, cantor e vocalista da banda Mad Dogs, lendária banda potiguar. CBI, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, estamos aqui sempre. É um prazer enorme estar aqui. A gente acompanha as suas entrevistas, é muito divertido. Muito legal. Muito legal também é o Mad Dogs. Eu acompanho o Mad Dogs há muito tempo. A gente vai conversar muito sobre isso. Deixa eu fazer aqueles velhos lembretes. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos vários apoios, agradecer os apoiadores, depois vou dizer o nome deles aqui. Lembrando que você pode assistir pelo meu Facebook, Cefas Carvalho, ou em loco no Bar Dallas Comida e Arte. Pode vir pra cá, comer alguma coisa, beber, assistir aqui em loco. E mais importante de tudo, o programa é interativo. Você pode e deve fazer perguntas. Faz perguntas que a CBI vai respondendo na medida do possível, pitacos, sugestões. Enfim, o programa é totalmente interativo e participe conosco. Mas CBI, deixa eu fazer a primeira pergunta. Eu sempre pergunto aqui, uma tradição do programa, perguntar com uma pessoa. Começou naquilo pela qual hoje ela se destaca. No seu caso, cantor, crooner, vocalista, a música. Como é que começou tudo, CBI? Como é que era você como criança, como pré-adolescente? Eu estava me lembrando disso um dia desse até, né? Estava lembrando como é que foi fisgado para o mundo da música. Meu pai era músico da banda municipal, não, banda do Catre, né? A banda, ele era corneteiro da aeronáutica, foi durante 30 anos, né, corneteiro. Então ele sempre me levava, mesmo criança, com 5, 6 anos de idade, ele me levava para assistir os ensaios da banda, né? E eu ficava lá embaixo de uma sinuca, vendo os músicos, aquela pancada sonora fantástica, né? E eu acho que isso me sensibilizou a olhar mais para a música, né? Já estava no sangue, eu não sabia, né? Sim. Eu acho que desde os 5, 6 anos de idade, em casa a gente tinha um hábito assim, de escutar bastante samba. Tinha Miltinho com aqueles duetos dele, com a Elis Regina, né? José Cardoso, depois Pierre Rodrigues. A gente tinha muito costume de estar ali sempre no mundo do samba, né? Papai adorava, mamãe também. Os dois colocavam. Benito de Paula, a gente adorava aquele. Sequência é muito bom. Nossa, era tanta informação, né? Até chegar quando morreu o Elvis Presley, né? Em 77, o papai chegou lá com a fita cassete, aí acho que foi o que me fisgou pro rock and roll. Pronto, eu ia perguntar isso. A morte do Elvis Presley em 77, com o papai chegando em casa com a fita e um pôster enorme. Mas aí você tinha quantos anos já? Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos. 7 anos de idade. Acho que foi isso. Aí depois do Elvis Presley, a gente vai escutando Beatles. Eu adorava escutar Beatles quando era criança, cara. Eu adorava, não sabia cantar nada de inglês, aí ficava aquele negócio, né? Pepe e Nenê, né? Imbromation. Pepe e Nenê total, mas eu adorava, achava tão melódico assim. Até descobri realmente que ali era como uma função mesmo na minha vida, né? Ser cantor. Perfeito. E adolescência, CBI? Aí tem uma hora que você já começa a perceber se sabe cantar ou não. As pessoas... Tem eventos como colégio, por exemplo, que a pessoa às vezes tem que cantar. Você passou por isso? Fala da juventude. Facilmente. A gente estava no colégio, né? E a minha turma do Parnamirim, que é tida como... são andarilhos de Parnamirim, né? A pessoa lia muito John Steinbeck, lia muito Jack Kerouac. Então a gente saía muito caminhando, né? Sim. Não tinha dinheiro mesmo, a gente ia caminhar, né? Então éramos os errantes de Parnamirim, né? Era um grupo bem literário, né? Sim. A gente lia bastante o ciclo de leitura. E aí, como era impossível não ter uma banda de rock, né? Então, por eliminação, eu fui o cantor. Adriano Azambuja era meu grande parceiro, meu grande irmão, Adriano Azambuja. Sempre foi o guitarrista, né? E tinha gente que não era e era, né? O André era um baterista, eu nunca fui baterista, mas ninguém queria ser cantor. Aí eu, por eliminação, fui cantor. Aí a gente cantava algumas músicas. E teve a primeira banda que a gente realmente fez assim
pensar realmente como uma banda de rock foi a Máquina, né? A Máquina nos idos dos anos 80, comecinho dos anos 90, né? Eu, Adriano, Dadi, Ricardo Moon. Sim. Aí já foi uma coisa mais elaborada, né? Eu tocava Led Zeppelin e algumas composições nossas também. Esse foi o começo. Foi o começo. Foi o começo. Você veio assim, eu mal cheguei aqui no Bardal, as informações vindas aqui do Bardal, sabe que você jogava basquete em Parnamirim. Eu jogo basquete ainda. Ainda né? joga? Não em Parnamirim, porque eu saí de Parnamirim, né? Eu tava... mas eu tentei sair de Parnamirim várias vezes, mas não consegui, né? Nossa. Não, mas assim, é porque há um imã meu com Parnamirim, eu adoro Parnamirim. E eu treinei durante 16 anos basquetebol, né? No CCTAN, né? Na quadra do CCTAN. Tenho amigos até hoje no basquetebol. Retornei ao basquetebol, agora eu estou no Master de basquetebol. Um grupo muito focado com o basquete, ligado ao corpo, a não parar. Muito né? bom. Um grupo assim que é formidável, eu aprendo demais com eles. O Rio do Lima é um jogador de basquete fantástico. Não sabia. Conheci ele só como o pai música. dele, o seu Paulo, né? Poxa vida, é um jogador de basquete, foi da seleção brasileira, né? Muito bom. Então a gente tem uma história com o basquetebol aqui e eu tenho o maior orgulho de ser, assim, estar dentro desse grupo, né? O grupo da HFN dos anos 80, eles ainda estão tão vivos na quadra, assim, como se o tempo não tivesse passado, né? São pessoas muito legais. Que bacana. Eu sou muito grato ao grupo. Que bacana. Aceitado. Agradecer a Fernandinho Vanderlei aqui pela informação. Fernandinho aqui. Fernandinho é das antigas. Obrigado, Fernandinho. Fernando é das antigas. É das antigas. Nossa, é das antigas mesmo. É das antigas. Mandar um abraço para Adriana Zambuja, que sempre acompanha aqui. Adriano tá em Minas, visitando o pai dele agora. Que bacana. Você cuida, galera. Isso. Encontro ele sempre nos sebos de Parnamirim, ele tá sempre por lá. A gente aqui na cidade, né, é um reduto que, puxa, Jasso, Vera, Abmael, eles enchiam o saco. Da outra vez que eu ia lá, sem grana, né, para pegar disco, lá vem receber aquele cabeludo louco, novo, mendigar um disco. Ela falou, não, é só eu entrego, eu entrego o disco, eu levo só. Não, mas aqui é um sebo, é um sebo. A gente precisa ter rotatividade de dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Cara. Tá, leva e traz. Aí os caras deixavam eu levar um disco, olha, tô levando só um Led Zeppelin aqui. Pá. Você devolvia? Devolvia. Pra pegar outro? Sim. Aí eles abriam uma conta, né? Ah, era como abrir uma conta. Então eu conheço o pessoal do sebo desde essa época. No final dos anos 80, para os anos 90. Esses são os de Natal, tem os de Parnamirim, né? Parnamirim, Vicente Januário, irmãozinho. Vicente, eu conheci Vicente antes dele ser dono do sebo. Que ele trabalhava com o Abimael e com o Jássio. Trabalhou com os dois. Aí ele foi para Parnamirim e fez o sebo. Sebo Magno, irmãozinho. Exatamente. Também, vamos continuar a linha temporal. Você falou da Máquina. Sim. Aí a coisa começou a ficar mais séria, né? A qualidade musical. Aí qual foi a continuidade disso? Fala. Eu e a Adriana Zambuja, a gente tinha muita. A gente escutava muito som, né, em casa, né? Fazia muita audição. Naquela época se fazia audição de discos, né? Então esses discos que a gente pegava no sebo, a gente levava para o apartamento e ficava dissecando os discos, né? E tinha muito disco, era uma vertente de tudo quanto é lado, né? A gente gostava muito dos mineiros, né? Aquele pessoal de Minas, a gente gostava do Beto Guedes demais, ficava escutando aqueles discos, escutando de novo, era uma loucura, Beto Guedes. Dissecando mesmo, né? Lado B não, era lado A, lado B, se tivesse C, era C também. Entendeu? Aí nesse disco a gente tinha muito disco de blues também, né? E a gente já tinha uma banda de rock. Mas só tava eu e ele, né? Agora só tava eu e a Adriana. Vamos fazer um duo de blues, só tocar blues. A gente montou a Bandeira do Urso, que é um título alusivo a um bordel de um livro do John Steinbeck. Eu não me recordo agora qual o nome do livro. Não é a Rua das Ilusões Perdidas? Acho que Cannery Road? Eu acho que é esse, é a Rua das Ilusões Perdidas. Eu li faz muito tempo, mas eu tenho a impressão que é esse. É esse aí, que é um bordel, né? A única diversão da rapaziada era o bordel, a Bandeira do Urso. Então esse nome era tão mágico pra gente, a gente botou o nosso duo de A Bandeira do Urso. Muito bom. E aí a gente fez uma apresentação no Blues Bar, em Ponta Negra. Sim.
que abriu assim a possibilidade da gente, o Paulo Souto, né? O nosso Paulinho, o tio Paulinho, e o Marcelo, que trabalhava na TV Cabugi, Marcelo Chapolin. Ele odeia que eu chame ele de Chapolin, mas tudo bem, Marcelo. Agora já foi. Ele odeia. Mas eu amo esse cara. Aí a gente montou um quarteto de blues, que era a bandeira do UF. Sim, que maravilha. E aí o Gustavo Lamartine entrou, que virou a célula do Sangue Blues, né? Que depois eu saí, o Isaac entrou no meu lugar. E era uma rotatividade enorme. Aí já pintou o Mad Dogs. Pronto. Aí como é que foi essa linha divisória? Queria chegar a isso, ao Mad Dogs. Qual foi Foi um show. O marco zero do Mad Dogs? A gente fez um show, né? Eu, Adriano, Paulo e Marcelo, né? Lá no Bar do Buraco. E o Edu estava na plateia. Ele ia tocar depois, eu acho. Aí ele já foi no Arlindo e pegou uma data. Estranhamente ele já pegou uma data porque tinha uma banda de blues. Ele já contou pra mim, já tinha a data, não tinha a banda. E perguntou se eu topava, né? Aí eu disse, cara, eu vou tocar com o Edu, né? Eu vou topar. Aí, como é que é esse negócio, Edu? Eu falei, não, vai lá no apartamento, a gente tem um set list lá, a gente levanta isso. E eu não conhecia eles assim ainda, né? Dessa forma, né? Sim. Eu tinha participado de um show do Modus Vivendi, a Rota dos Rótulos, eu acho. O Carito tinha me convidado e eu tinha participado assim, dessa forma ano passando, né? Sim. Eu dividi o palco com o Carito. Sim. Aí o Eduardo já ficou assim, quando viu tocando com a bandeira do USP, já disse que tinha uma banda de blues. Né? Aí veio de falar, você topa? Eu topo, já tinha uma data. Aí a gente levantou esse repertório, fizemos dois ensaios. Era eu, Paulinho Sarquis, Eduardo Gomes e o Silvio Franco. Sim. Na bateria. Foi a primeira formação formação. Foi num dia como hoje, há 29 anos atrás. No Bar do Buraco. Bar do Buraco. De Arlindo. Bar do Buraco. De Arlindo, né? Nossa. Então foi a primeira apresentação. Já com o nome Mad Dogs. Não, era Mad Dog Blues. E eu não gostava muito desse nome, não. Pra mim era... eu era mais jovem, não podia ter muita voz, assim. Eu só aceitei, né? Mas ficou com a pulga atrás da orelha. Um Mad Dog Blues com a pulga atrás da orelha era ótimo. Mas eu, por mim, eu teria colocado o nome desde o começo, o Cachorro Louco, né? O Cachorro Doido. Pra mim era mais legal. Mas foi indo, a gente se acostuma com tudo, né? Na vida. Então nós gravamos esse primeiro disco, o primeiro disco do Mad Dog Blues, né? Sim. Que é aquele pretinho, né? Com o osso na frente. E depois a gente reduziu o nome para Mad Dogs. Isso. Aí como foi esse processo? Aí veio o sucesso, veio a apresentação em vários lugares, teve alterações na formação. Fala do processo, avaliando hoje, depois desse tempo todo, você vê aí? Ontem a gente teve o Dia Mundial como é que é, Margot? Foi? O Dia Mundial da Avaliação da Sua Vida, como é? Não é? Aí eu estou perguntando um negócio, isso é interessante, porque nós perdemos o dia, né? Hoje não vale. Mas vale, tá brincando. Avaliando, eu acho que o Mad Dogs teve muitas formações, né? No caminho, por motivos de profissionais, né? Paulinho saiu, uma hora saiu por causa de campanha política, Fernando Suassuna também, porque era redator. Então a gente mudou assim, teve uma formação do Mad Dogs que foi eu, José Fontes, Jubileu, Edu e Silvio Franco. E a gente tinha um repertório bem completamente diferente, era Cássia Eller. Era outra pegada. Era rock and roll, muito rock and roll. E a gente ficou assim, foi um período pequeno, acho que foram 6, 7 meses. A gente se divertiu muito. Essa formação era... Aí depois o Primata ficou no lugar do Zé, né? O Zé Fonte saiu, assim, o Primata assumiu. Aí depois Paulinho a gente estava se apresentando no Largo ali, que hoje é o Gringos, né? A pracinha ali, que não é mais Gringos, virou o Gringos, né? Virou. A Praça do Gringos. Praça do Gringos. Aí a gente tinha um lugar chamado Boulevard Café, da Tânia, né? Sim. E a gente tava tocando, o Paulinho tava na plateia e o Primato falou, não, bicho, é você mesmo, vou sair disso aqui, me inclua fora dessa, você que é o baixista mesmo. Aí Paulinho voltou, aí a gente, nós chamamos de novo o Fernando, a gente engrenou, era 96, 97 já isso. Em 2 anos aconteceu muita coisa no Mad Dogs, né? Porque a cena musical não tinha muita previsibilidade de lugares para tocar, né? Sim. Então, como era muito escasso os lugares, a gente não tinha tanto porquê, né? A gente fazia um projeto, mas
Quando a gente encarou realmente esse processo de ter repertório para um certo tipo de público, que era mais blues e rock, né? E tinha lugares para contratar, aí vem a presença do Paulo Barana e a revitalização do centro, da Ribeira, vai falar sobre isso, o Blackout, isso foi muito importante para a gente. Chile, tinha um porquê, né, da gente seguir como um trabalho, né? Sim. Então isso foi uma conjuminação de fatores que levou a gente a pensar mais seriamente, né? Aí entrou o Nemias na banda. Entrou o Marco França depois. Marco França entrou depois que o Edu saiu. Depois saiu. O primeiro disco. Olha aí, você viu, queijinho. Chegou um queijinho. Obrigado, Ricardo. Que beleza, valeu, Ricardo. Então, o tempo fez uma movimentação bem generosa com a gente, né? Sim. O importante é que deu tudo certo. Com certeza. Lembrando às crianças, ao pessoal mais novo, que você falou 96, 97, era outra época, né? Você bem, não existia Instagram, Zap para chamar as pessoas, não existia Instagram. Celular, pra você fazer. Vocês marcavam aí para um lugar de show e ia-se ou não. As pessoas desencontravam ou até se encontravam. É verdade. Então era outra dinâmica, né? Total, de vida, de rock, de tudo. Total. É incrível como era uma outra dinâmica, reparando assim no... Já que a avaliação, né? Já que a gente está avaliando, é incrível como a gente contava com outro tipo de atmosfera. Né? Ninguém ficava em show com celular, ficava todo em show. Não existia aquela era foto outra... que vira pro público. Não existia. Ou chamar, o show do Mad Dog está bom, venha pra cá. Eu já vi até cantores fazendo isso. Peraí, gente, que eu vou chamar uma pessoa aqui. Acho incrível. Naquela época era um fax, né? Imagina, peraí que eu vou mandar um fax. Não, fax. Não tinha como. Mas é completamente diferente mesmo. Hoje a dinâmica está completamente diferente. Você vê aí, como é que você avalia a cena rock, da qual você colaborou e foi e é protagonista? Quem teve General Junk, teve Alfândega, qual é a observação que você faz, para a gente continuar nessa brincadeira da avaliação, daquela cena rock dos anos 90 para 2000? Que me pareceu ser muito rica. Era demais, pô. Tinha o Flobelo Espanca. Flobelo Espanca, bem lembrado. Sim. Pô, tinha o Raul da Alcatéia, a Maldita, né? Fantástico o Raul, né? Então, sempre teve alguém gritando como rock and roll em algum lugar. Sim. Sempre teve, sempre vai ter, né? Agora, o que acontece são muitos gritos. E é sempre bom dizer isso. Houve um boom de bandas de rock. Isso é muito... eu acho isso fantástico. Fico até arrepiado, porque quanto mais tiver pessoas assim, querendo ter um elo com outra, vamos ligar, você vai ser baixista, vamos ser o guitarrista, vamos chamar um cantor. Isso é muito bom para a arte, de uma forma geral, né? Sim. Então a gente vê que nessa época a gente saía de Parnamirim para ver o Modus Vivendi, para ver o General Lee, na época General Lee, depois virou o General Junk, para ver o Alcatéia Maldita, para ver o Cabecerrantes. Era assim, a gente tinha um cronograma, a gente sabia, porque tinha porfetagem que alguém vinha aqui em Natal e levava para Parnamirim. Era o antigo Zap, né? Andava com os folders. E tinha, assim, era muito fiel, né? O público era muito fiel. Né? A gente ficava esperando, ávidos, né? Um show do Modus Vivendi era um acontecimento na cidade. Né? Acho que o Modus Vivendi foi a banda que colocou um status assim, para eventos de apresentações que a gente não tinha, né? De chamar a TV, de fazer imprensa junto, de fazer panfleto. O Carito é um multimídia assim, sempre muito antenado, sempre foi muito antenado, né? E a gente foi um espelho para todo mundo, isso aqui realmente funciona. E realmente era um evento. Era um evento, a gente ficava assim, babando, né? O negócio quando acontecia fumaça, era o som de hélio, né? Era a luz de Castelo Casado. Era um negócio assim que parecia dizer pra gente que funcionava. Funciona. Se a gente se elaborar aqui, se programar, funciona. Carito depois fez parecido, até aperfeiçoou com os Poetas Elétricos. Né? Foi um passo depois que ele deu. Exatamente. O cara está sempre se aperfeiçoando. Né? Ele deu uma entrevista aqui ótima, fez revelações ótimas aqui. Foi. Revelações são ótimas. Foi ótimo. Nós estamos de Conversa de Botequim, pode mandar perguntas aqui que o CBI responde na medida do possível, pode mandar crítica, comentário, palpite, sugestão, enfim, CBI. Agora, vamos lá. No momento, quem gostava de rock, que é o meu caso, estava vendo vocês em barzinho, em shows,
De repente, anos 2000, lá tá Mad Dogs indo para Liverpool. É. Fazer show em Festival dos Beatles. Realmente. Como é que foi esse E foram 4 vezes, se não me engano. 3 ou 4? 4 vezes. 4 vezes. Esse foi 4 vezes. A primeira Como é que vez foi esse processo, você foi veio? um convite através do Heraldo Palmeira, né? Ele estava radicado no Rio de Janeiro. O Heraldo Palmeira é um artista aqui de Natal, né? É produtor musical também. E ele sabia, ele estava envolvido com o programa dos Beatles, né? Da Beatle Week, né? Que é chamada Beatle Week, né? A Semana dos Beatles lá. E ele estava responsável pela organização do Cover Club no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, não sei. Eu sabia disso, algumas informações não passando. Mas basicamente era isso. Ele estava envolvido com o esquema do Cover no Rio de Janeiro e faltou uma banda no programa, né? Que era um programa que eram mais de 80 bandas. Era uma banda do mundo inteiro. Aí parece que uma banda do Afeganistão, não foi? Afeganistão? E a gente estava tocando em Fernando Noronha. Acho que é 400 anos de Fernando Noronha, se eu não me engano. E aí teve o telefonema dele perguntando se a gente tinha Beatles, né? Fernando Suassuna atendeu o telefone e falou assim, tem, né? Por quê? É porque não, a gente tem uma possibilidade de vocês virem aqui para Liverpool para tocar, já tem. Então, a gente tinha 2 músicas só, né? A gente tinha 2 músicas, Come Together e Jealous Guy, que nem é dos Beatles. John Lennon. Temos sim, pode deixar. Nós temos. Aí ele falou assim, então daqui a 15 dias eu estou em Natal para ver o repertório de vocês, para a gente já ir, comprar a passagem, tá tudo certo já. Aí olhou um pro outro e falou assim, rapaz, contra o tempo, a gente vai fazer o quê, né? O que é que a gente vai fazer? E a linha da gente sempre foi muito provocativa com a arte, com a música de outro artista. A gente não gostava tanto de fazer cover, como era o cover executado, né? A gente sempre tinha feito isso, já era um padrão nosso. Quando teve essa coisa dos Beatles, a gente vai mexer no vespeiro, né? Então a gente teve um momento que a gente realmente se enclausurou. Acho que foi o momento que a gente mais esteve juntos, assim, a banda, produzindo um material novo para o produtor, que era o Heraldo Palmeira, vir e dar um parecer, né? Porque você dizer que tem e não ter, e você tem que botar o pé no chão, agora a gente tem que ter, né? E esse parecer dependia a viagem para Liverpool. Exatamente, era uma coisa assim, foi irresponsável, mas a gente confiava muito na produção da gente, né? Na produção musical da gente. Então a gente teve assim, a felicidade de ter boas versões, né? A gente começou a chamar de versões, Paulo Sarquis fica meio chateado, porque não é versão, é uma releitura, porque a gente mexe um pouco na estrutura melódica e harmônica da música, né? Então é uma releitura dos Beatles, e era um pouco arriscado fazer isso, e ir para Liverpool apresentar releituras dos Beatles, porque você vai para um programa que só tem um pessoal que é muito fiel ao que eles fizeram, né? Então você tem, lá em Liverpool a gente notou que você ia para um lugar, estava tocando os Beatles do jeito que eram os Beatles. Estava tocando no outro lugar, estava tocando Beatles do jeito que tocavam os Beatles. Estava tocando tudo, o único que tocava Beatles de um jeito que não era Beatles era a gente. Então a gente correu perigo, né? Lá, né? Porque a gente falou assim, não adianta, para a gente não adiantava ir para um programa desse, com esse porte, e não provocar, né? Porque a gente, nordestino é assim mesmo. Tem que ir para provocar. A gente fala, assim, aí a gente sabe que o produtor Heraldo aprovou. O Heraldo ficou louco. Pronto. Falou, rapaz, isso vai fazer um sucesso. É outro responsável, né? Nem sabia. E realmente a gente tocou a primeira vez, eu lembro como fosse agora. A gente tocou a primeira vez no Cavern Pub, que é um lugar que guarda assim, a bateria do Ringo Starr, uma redoma. E o palco é na frente disso, até lá a guitarra do George Harrison, a guitarra do Eric Clapton. Parece um fantasma, sabe? Apavorando você. Vou errar. E aí a gente fez a primeira apresentação nesse lugar, do Cavern Pub. E na plateia parece que estavam os diretores do evento para avaliar, né, fazer algum tipo de avaliação. E a gente não sabia.
O show era muito fechado, a gente conseguiu fazer 9 versões, 9 releituras, né, no caso. Releituras, segundo Paulo Sarkis. Segundo Paulo Sarkis, 9 releituras. Então era um pocket show, 45 minutos, pá, e ia embora, né? Você lembra as músicas? Você veio... Cara, algumas delas? Não lembro. Das releituras, não? Sabe como é? Eu sou cantor de jingle. Eram né, os também. clássicos ou era música mais menos conhecida dos Beatles? Tinha ou era tudo, Let It Be, tinha era tudo. Não tinha Help, Let It era os Be, clássicos? tinha I Feel Fine, tinha Eleanor Rigby, tinha... Pô, tem tanta coisa, tinha Come Together. Era um programa bem eclético, mas tinha uns lados B, assim, Pronto, sabe? Savile Truffle, né? Tinha You Got to Hide Your Love Away, né? Então, a gente fazia um negócio e as pessoas não sabiam identificar o que era Beatles. Não era Beatles. A gente começava uma música com The Who. You Got to Hide Your Love Away, a introdução é de Bob O'Reilly, né? Aí, pô, o que é isso? É The Who? Aí começava a cantar Here I Stand, Here I Stand. Aí eles tinham os links. Nunca o nome Mad Dogs fez tanto sentido como lá em Liverpool, porque eram loucos tocando Beatles. Que não era Beatles, né? Que não era Beatles. Era outra coisa. Perfeito, já temos comentários aqui. Maíra, muito bom, valeu Maíra. Beijão. Maíra, que é aqui do Beco da Lama. Grande, Maíra. Fernandinho, o implacável do vinil, que está aqui em loco. É uma pergunta, eu vou fazer a pergunta depois, tá, Fernandinho, para ler as outras. João Dantas, velho amigo, advogado da IP Editora. Parabéns pela ótima entrevista. Valeu, João. Abração. Margot Ferreira, que está aqui. Esse roqueiro é muito gato. Roqueiro e excelente chefe gourmet. Olha aí. Tá entregando. É. Que ele é gato, eu acompanho a relatora. Você é um homem muito bonito mesmo. E excelente chefe gourmet. Aí eu não posso saber. Aí... Depois a gente convida você para um jantar. Opa, aí joguei e deu certo. Deu certo. Joguei o verde e deu certo. Me dei bem. Beleza, quem quiser comentar, pode comentar que o programa é aberto para isso. Já que estamos falando das versões, vamos para a primeira das músicas que a gente combinou com? Sim. Oba, que é uma versão, depois você vai contextualizar. Mas... Gente, agora é o momento de me expor, porque eu não sou um cantor que toca muito bem, né? Mas eu vou tocar, tem uma música dos Beatles que foi muito polêmica, foi uma polêmica essa música. A gente foi tocar no Canecão. Sim. E apresentar, foi em 2007. As bandas que iam representar o Brasil iam tocar e colocaram a gente para abrir o programa, né? Sério. E a produtora do programa não sabia que a gente tinha uma versão em português de A Saw Her Standing There, que é a do Braulio Tavares, né? Ele valeu, Braulio, obrigado. Até obrigado por não ter, né, levado isso adiante. Aí, quando a gente falou assim, vamos gravar isso aí, vamos botar num disco, ele falou assim, eu tô fora. Esse negócio com a Yoko Ono deve gerar alguns milhões de dólares, eu não tenho. Aí Paulinho teve a sacada de fazer a versão como se fosse a composição dos Britos aqui, dos Britos, né? Sim. Paulo Brito e João Brito, que é Sim. Paulinho Sarkis e Isso. O outro virou Fernando Suassuna, né? Então essa música é o forró do Canindé, né? Vamos lá. Eu já dancei no Cariri, Odocongó, Camaçari, lá no Pajeú fui a muito arrasta-pé. Mas eu nunca vi uma dança como o forró do Canindé. Niterói, Andaraí, Nova Iguaçu, Itaguaí, tem pagode bom e tem muita mulher. Mas eu nunca vi uma dança como o forró do Canindé. É no forró deste em Caruaru eu dancei até demais. Eu já dancei no Ceará, em Mossoró, até em Gravatá, em Jaboatão, Panamirim e no Tremembé. Mas eu nunca vi uma dança como o forró do Canindé. Como o forró do Canindé. Como o forró do Canindé.
excelente. Que difícil tocar isso aqui, cara. A música é ótima, a história que envolve a música é ótima. Essa história foi fabulosa. A produtora chegou voando, parecia uma abelha que sai da vendendo a colmeia. Como é que vocês fazem isso? Estou perdido, isso não é Beatles. Eu já fui no programa dos Beatles 14 anos. Eu falei, rapaz, ele não aprendeu. Isso é só Rusted There, minha senhora. Ela estava tão vermelha, ela não escutava nada. Eu só queria dizer que a gente era louco, os nordestinos eram loucos. Eu falei, a gente não é tudo doido, o nordestino é doido, meu irmão. A gente fez isso mesmo. Só falou, ó, Paulo, isso aqui, vem cá, explica pra ela, 12 compassos, blues, isso aqui. Paulinho vai assumir. Paulinho foi lá e, você vê isso. Muito bom. Sabe, já tiveram histórias engraçadas, divertidas, com outras versões, outras releituras, como diz o Sarkis? Gente que chegou pra vocês com elogios ou de repente como essa mulher, sim, com críticas. Conta alguma dessas histórias que vocês já viveram, devem ter vivido. Eu acho ótimo provocar sensações, né, emoções das pessoas, seja ela positiva ou negativa. A gente está sempre à disposição, porque a artista faz isso, né? A gente, depois que sai da gente, a gente não tem mais domínio, né? Então você é só o porta-voz daquela história, né? E realmente tem essa história que rolou um incômodo dela por ela não saber, e tem uma história da irmã do John Lennon que ficou emocionada lá em Liverpool, escutando a gente tocar Michelle. Ela falou, a gente não sabia que era a irmã de quem. Ela procurou Paulo Sarkis lá nos bastidores e falou, olha, meu irmão estaria... É difícil entender as palavras, porque lá em Liverpool eles têm um sotaque meio Scouse, né, que chama, é muito aberto, muito rápido. E tinha muito barulho, né? Sim. Então ela tinha que chegar bem perto dela para tentar entender, né? Desse tamanho, todo mundo parecia John Lennon mesmo, todo mundo com óculos assim mesmo. Aí aquela velhinha falando que se o irmão dela tivesse vivo, ele estaria tão emocionado quanto ela. Dava para entender isso. E ela perguntou sobre souvenirs, né? E souvenirs? Aí, o que? 10 libras, né? Aí ela falou assim, 10 libras, você quer vender para mim 10 libras? 10 libras, né? Nossa. Ela falou, não, mas aí alguém cutucou a irmã de John Lennon. Falou, ih, calma. Não, 10 libras tá brincadeira. A cara de cheira, não. Falou alguma bobagem assim, ela. Tá. Mas então ela ficou emocionada com a versão de por causa dessa versão de Michelle. Realmente ficou bem intensa, né? A gente fez um pseudo-tango, eu não vou saber tocar ela aqui. Mas foi o que? A harmonia que vocês mudaram? A gente fez dela um tango, né? Ela foi um pseudo, a gente chama que é um pseudo-tango, porque a gente não tem competência fazendo tango, né? Nossa! Mas ela tem assim o pulsar de um tango, né? Nossa, que bacana! Então a gente fez isso inclusive para ir em 2005, a gente foi a Buenos Aires e a gente tinha que fazer alguma coisa com o público portenho, né? Para mexer um pouquinho, né? Conta então, saber como é que foi a ida a Buenos Aires? Eu lembro que vocês foram. Como surgiu isso? Nós fomos 2 vezes por causa desse convite aí a Liverpool. A Liverpool abriu portas, né? Abriu assim algumas portas, a gente conheceu muitos amigos lá em Buenos Aires. A banda Dio Salve La Reina é uma grande amiga nossa, que é a banda que faz o cover mais perfeito do Queen, né? A gente ficou muito amigos, né? Lá em Liverpool. E aí a gente esteve lá em Buenos Aires e eles estavam em Rosário, uma banda de Rosário. Quando eles souberam que a gente estava lá no programa lá de Buenos Aires para encerrar, eles entraram em contato com o Cavern Club lá de Buenos Aires para fazer um show surpresa, porque era muito pequenininho, não podia dizer, né? Então foi um show surpresa do Deus Salve a Rainha, o Queen. E realmente era impressionante como o pessoal fazia um trabalho muito próximo, era um quarteto mesmo, muito profissional do Queen, uma música muito elaborada, né? Ópera rock, né? Que bacana. Era bem profissional. Então a gente fez essa brincadeira com um tango e rolou uns louros, né? Assim, quando a gente voltou, a gente fez 2003, fez 2004, fez 2004 e fez 2005. 2005 foi o ano que a gente não foi para Liverpool, mas a gente foi para... Vocês foram 4 anos praticamente seguidos, foi isso? Só não fomos em 2005 Sim. para Liverpool, mas em 2005 a gente foi
para encerrar o programa da Argentina. Né? E aí, quando chegamos lá em 2005, o produtor lá o dono lá do carro falou assim, você bem, por favor, eu trouxe a minha família, a minha mãe está sentada ali, eu não via nada. É mesmo, sua mãe está ali, tá uma porrada de gente. Falei, oi, mano. É isso mesmo. Até mesmo, que bom. Olá, como está? Então, ela quer escutar Michele, por favor. Nossa. Aí a gente já estava com o Zé Marco na banda, né? Acho que foi a primeira viagem que a gente fez com o Zé. Zé Marco, um músico sensacional, né? Nosso Zé, nosso Canis Lupus familiares. E ele tem um problema de audição, né? Um dos ouvidos dele não ouve tão bem. Nossa. Aí o público argentino é assim, ele é tão específico, tão bonito o público argentino, a gente não sabia nada disso, né? Se apresentou em 2004, 2005, esquecendo completamente o Zé com a gente. Sim. Aí cada música, eles esperam até o último suspiro, assim. Se esse ventilador estiver ligado, ninguém aplaude. Nossa. Só quando o ventilador desligar que eles aplaudem. Aí a gente não está acostumado com isso aqui não, né? Aí o Zé acabou, aí já ia colar na outra, né? Que a gente colava a música uma atrás da outra, né? Aí ele já olhou assim, um silêncio pro carro, falou, Hello, the rugby! Aí todo mundo ficou olhando assim para esse... É um silêncio. Aí, vamos Hello, no rugby? Vai. Cara, até hoje a gente tem essa piada entre a gente. Quando tá um silêncio muito grande, aí alguém grita, Hello, no rugby! Virou uma piada particular. Virou uma piada interna. Muito... É um bullying interno. Bullying interno. Você falou uma coisa interessante, que eu lembrei que já entrevistei, tanto aqui como em outros programas, cantores e cantoras. Alguns, eu não vou lembrar os números aqui, já me disseram que sabem quem está na plateia, vem quem está na plateia. Eu já fui para show da pessoa dar um alô para mim, oi, Cefas, ou só fazer assim. Já outros dizem que não, entra numa espécie de transe. Sim. E não vem ninguém, nem a mãe dos outros, nem a própria mãe. Você está em qual categoria? Eu estou na categoria dos míopes. Míope está sempre na categoria que não vê. Aliás, a miopia me poupou muito, eu sou um cara... É porque eu sou um cara muito tímido, né? Então, foi fácil para mim estar na frente eu estava numa pressão enorme, eu tinha paus aqui, eu tinha Nemis do lado, né? E eu sempre fui o mais novo, né? Aí então sofri uma pressão antes da pressão da execução das músicas, né? Até a terceira música, eu estava uma pilha de nervos, né? Depois que eu notei que a miopia me fazia enxergar só a primeira fila, para mim ficou muito mais tranquilo. Tá? Então, maravilha, né? Então, assim, dessas duas categorias, eu devo dizer que não existe a miopia. Uma terceira categoria. Que veio pouco. Eu vejo pouco. Deixa eu fazer a pergunta pro Fernandinho. Tá aqui ainda, tá? Fernandinho tá perguntando. Eu acho que você já respondeu, mas acho que o Fernandinho quer mais detalhes. Mais detalhes. Como foi seu início de carreira na cena em Parnamirim? Foi isso, né, cara? Eu não tinha muita... A gente tinha que cavar alguma coisa para fazer. Como a gente tinha uma coisa da cultura muito, muito forte nesse grupo, né, de jovens, a gente era muito ligado no cinema, a literatura e música, né? Sim. Então, isso empurrou a gente de alguma forma para... Era uma forma a mais de você se expor, né? Sim. Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu tive uma sorte enorme de estar num grupo que era um grupo caviloso, sabe? Estava sempre antenado, coração aberto, as orelhas desse tamanho. A gente era tipo, éramos cavilosos. Nossa. Então, esse termo... Daquela época, os cabulosos, na verdade, era você. Você, Marcelo Barroso, Adriano Zambuja. Exatamente. Fernandinho tá nostálgico aqui. Fernandinho saiu roubada com a gente já. Sabe, deixa eu lhe perguntar. Também... Opa, obrigado, Águio. Tem um monte, deixa eu fazer a pergunta. Já tem um monte de gente aqui. Assim, conversando, tanto indo para shows e percebendo ou entrevistando, mas como conversando, batendo papo, eu vejo músicos que
tem uma certa nostalgia. Eu vi a nostalgia de Fernandinho, tem uma Sim. nostalgia, ainda tem vinis. Sim. Ou lembro mais épocas, naquela época, como a gente brincou aqui, Sim. naquela época tinha. Outros músicos têm uma conexão total com a atualidade. Sim. Sabem mexer com o celular enquanto cantam, fazem trabalhos. Irã Barreto conseguiu na Sim. pandemia gravar com o Zé Grande Cabaleiro. Assim, Irã é ele fantástico. conseguiu isso meio foi uma pandemia. Eu pergunto, se você é um dos dois grupos ou está um terceiro grupo, você se sente mais nostálgico ou mais conectado com a atualidade? Sim, eu estou só elaborando novos grupos aqui. Porque eu acho que eu não consigo ser um cara tão antenado. Acho que eu não consigo mesmo, não. Mas essa nostalgia não me pega tanto não também, sabe? Eu acho que a música, a arte em geral, está sempre em movimento, né? E quando a gente fica muito nostálgico, a gente perde uma chance de dar um passo adiante, né? Eu acho, é a minha percepção. Sim. Então, mas essa coisa da ferramenta, da internet, ainda é uma coisa a ser elaborada na minha cabeça. Sim. Entendeu? Mas o fato da nostalgia não me pega muito, não. Eu gosto muito de estar sempre fazendo, sabe? Pensando... Eu gosto, lógico, a gente tem que... Eu sinto o maior orgulho do que eu fiz, Claro. né? Do que eu participei, das pessoas que eu encontrei no caminho que eu trilhei na arte, né? Sinto mesmo, um orgulho. Mas a gente tem que estar sempre pronto para o que vem por aí, né? Porque senão a gente fica. Exatamente. Acho que a gente não deve ficar, a gente deve seguir. Exatamente. Uma terceira categoria, então. Exatamente, Né? é os que devem seguir. Terceira categoria foi implantada, nós devemos seguir. E tem comentários aqui, Minerva Gomes, que é cordelista, filho de mestre Chechel, show! Valeu, Minerva, continue por aqui. Renan Matheus Oliveira. Ah, tá Renan aí, tá ali, ó. Renan tá ali, pronto. Estive em um show histórico do Mad Dogs na Concha Acústica da Cidade da Criança, no ano 2004, na abertura de um espetáculo que tinha Chico César como cantor principal. Exatamente, eu lembro. Lembra disso? O Heraldo Palmeira estava lá participando também. Exatamente, Top. que convidou a gente para ir para Liverpool. Lembra desse show? Lembro sim. Teve muito show bom, né? Teve, Você veio, teve, eu também lembro de uns sensacionais. Rapaz, Shows de vocês. teve cada coisa, cara. Você lembra, antes de eu ir para a próxima pergunta, você lembra de alguma história engraçada, assim, que marcou a banda? Insólita, engraçada? Caraca, a gente sempre esquece quando tem essa pergunta. Eu vou lembrar disso quando está em casa. Porque eu não falei isso pro Cefo, meu Deus do céu. É impressionante, cara. Não, é impressionante. A gente, é exatamente isso. Um refletor explodir, alguém pular no palco, levou A gente choque. a gente estava se apresentando domingo na praça, lá no projeto da Cabo G, Sim. e teve um cara que subiu um telhado lá, não sei o que, e ficou assim. Foi quem? Jackson Garrido, poeta de Mãe Luísa. Então, ele parecia assim que. Você teve que parar, né? Porque o cara parecia que estava mesmo disposto a, né, pular, sei lá. E não, ele estava só escalando. Era uma outra forma, Sim, né? Expressão De artística. se interpretar, né? Mas eu fiquei com. Para tudo, olha o Homem-Aranha chegou. Então a gente parou o show por causa disso. Chamou Help? Não, a gente não tocava, se chamasse réu, poderia, né? Ele sair. Você vê, eu gritei de lá, tome um danado, porque não é Fernando lá de tudo. Sim. E você ficou cantando lá e dizendo, tome um danado, tome uma atitude. A atitude era. Mas peraí, a atitude era para ele descer, né? Ficar mais toma tranquilo. um danado. Aí eu olhei pra tu tirar sua onda lá cantando, toma um danado. O depoimento e a memória aqui de A Fernandinho. memória de Fernando é impressionante, cara. Eu digo que ele está sempre certo, porque detalhes. Sempre São tem. muitos detalhes que o homem E tem. tem uma pergunta aqui de Natália Chagas, que está aqui, professora e escritora. Qual a forma que o rock muda o mundo? Eu acho que a arte como um todo muda o mundo sempre, salva o mundo há muitas décadas. Né? Os bobos da corte salvaram muitas guerras. Né? A arte já estava ali, né, no circo. Né? Então, quando a gente teve esse problema da pandemia, a gente recorreu muito à arte de YouTube. Nunca foi tão procurado a forma artística para sair de um estado de prisão. Né? A gente estava há pouco tempo aprisionado. Né? Eu tenho uma maior, assim,
é o maior orgulho de dizer que a gente passou por uma pandemia, né? Tantas pessoas não passaram, né? E a arte continuou salvando o planeta. Como é que o rock, exatamente o rock, pode estar salvando o planeta? Com atitude mesmo, né? A atitude do rock é let's spend the night together, I can get no satisfaction, é tentar dar uma pancada no establishment, né? Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa com o rock, com a música, né? De ser ouvido. O Chico César tem uma música fantástica, que foi cantar no Senado em prol dos indígenas, contra aqueles senadores. É incrível isso, entendeu? A gente tem uma ferramenta muito fabulosa nas mãos, né? Sim. Eu acho que muda sim. Desde o garotinho que está lá em casa fazendo as primeiras letras, ele vai mudar o mundo, eu tenho certeza. Nem que seja o dele. Nem que seja o dele. Ele já está mudando o mundo dele. E a gente muda o mundo de todo mundo, muda no seu primeiro. Exatamente. Eu acho que ele tem uma função fabulosa. Eu me sinto uma ferramenta muito útil, sendo músico, sendo cantor. Perfeito. Sabe aí, vocês também, a banda Mad Dogs, também acompanhou muitos músicos, fez muitos shows. Fala um pouquinho sobre esse processo, vocês acompanharem músicos americanos, Sim. vocês saírem em turnê, como é que foi esse período e esse processo, sabe aí? Porque, assim, alguns projetos, né, prevê alguns músicos, tipo a Oi. Teve um projeto que era Oi by Night, que ela tinha uma perna até Pernambuco. Depois que eles sabem que tem bandas aqui, músicos excelentes, que podem fazer um step band aqui, que esses músicos podem vir, sim, aí a perna privilegia até Natal. Então a gente sempre teve o privilégio de ser step band de alguns músicos bem renomados, né? O Danny DeQuilo, eu estou falando o nome dele errado, né? Não é Danny DeQuilo. O Fernando, se ele estiver vendo aí, ele vai me corrigir, ele adora me corrigir, Fernando Suassuna. Teve o Johnny Brown, eu estou errando tudo, né, velho? Muitos músicos fantásticos, eu esqueço de todos. Mas assim, são músicos, teve o irmão do Buddy Guy, né? Sim. Teve, a gente acompanhou. A gente não sai só em turnê com eles, não. A gente fica aqui. Eles vêm e tocam com a gente. Sim. Aí ele vai para outro lugar e tocam com outras pessoas. Então eles estão sempre desesperados, né? Porque vão encontrar um tipo de música aqui, vão encontrar um tipo de música ali. E graças a Deus, assim, quando eles encontram o Mad Dogs, eles sempre ficam mais tranquilos. A gente tem assim, tudo macaco velho, né? Espera o rapaz falar, a gente vai atrás do rapaz. E às vezes nem é um rapaz não, velho, né? A gente já chama ele de rapaz. Aí ele fica tranquilo, rapaz. É uma forma da gente deixar o músico que vem tranquilo. Com certeza. Sabe aí, eu lembro que antes de Paulinho Souto partir, eu assisti um show do Souto, sim, aqui no Beco da Lama, sim, com muita gente jovem. Sim. No bar onde eu estava, a maioria perto de mim era jovem. Sim. Eu já assisti outros shows de bandas, inclusive próprio Poetas Elétricos, há algum tempo, já faz algum tempo, mas com muita gente jovem. E eu já vi em show do Mad Dogs também, gente jovem. Eu lhe pergunto, como é que você vê essa nova geração? Que existe uma lenda, um mito entre pessoas da nossa idade que não, essa juventude não gosta da música que a gente ouvia. Mas me parece que os jovens gostam. Os jovens vão no show do YouTube, vão no show do Roger Waters, vão nos shows do Mad Dogs. Fala um pouquinho sobre isso, a sua percepção como alguém que está diretamente com isso. Lembrando de mim mesmo, né? Porque eu já fui jovem, o jovem está sempre pesquisando, né? A cabeça do jovem ela está em confusão para restabelecer a sua própria confusão, né? Então ele está sempre buscando. Eu acho que não existe um trabalho. Pô, o Rolling Stones, o Mick Jagger está com 80 anos, né? Praticamente não, está com 80 anos, né? 80 anos. 80 anos. Gravou algo novo. Então, e você vê o público de uma banda dessa, é impressionante como essa retórica cai por água abaixo. Né? Porque, na verdade, a retórica do compositor, do músico, cai assim, o que é que eu vou falar de novo?
Não importa a minha idade. O compositor não importa ser velho. Né? A idade da pessoa que compõe não importa. O que sai dele importa. Né? E os jovens estão sempre muito antenados, né, cara? É uma loucura dizer assim, eu já sou velho e eles não vão me escutar. Olha, quando você falar alguma coisa, eles estão doidos para escutar e doidos para dizer alguma coisa. É o melhor. O melhor de ser jovem é que eles estão loucos para dizer alguma coisa. Tanto para ouvir como para dizer. Exatamente. Porque a gente tem que estar pronta para escutar. Que está do lado de cá, né, de produzir arte, sim, a gente tem que estar pronto para ouvir eles. Acho que é isso que importa. Perfeito. Estamos indo na reta final do programa Conversa de Botequim, mas dá tempo ainda de comentar alguma coisa. Eu tenho ainda umas 45 perguntas. Uau! Tô brincando. Sabe aí, deixa eu fazer uma pergunta para você que já fiz para outros cantores, sim, e cantoras aqui. Já fiz para Irã Barreto, ele deu uma resposta maravilhosa. Júlio Lima. Qual é o lado B inconfessável que CBI escuta? Em casa, no lar? Qual é o tipo musical, qual é o ritmo que você não confessa que escuta, mas escuta? Que isso? Não existe isso, cara. Não existe isso. O que é que eu escuto? O que ninguém imaginaria que você escuta. Acho que ninguém imagina que eu gosto de Benito de Paula. Ninguém imagina que eu adoro Benito de Paula, cara. Aquele piano dele é Você escuta com frequência? Eu escuto, com frequência não, mas eu escuto, quando eu escuto eu me conecto. Eu acho que o problema não é você escutar com frequência. O problema é quando você escuta, o que acontece com você. Exatamente. Eu, quando escuto Benito de Paula, fico assim, vibrando junto com aquilo que foi feito. Eu acho legal a voz dele, a harmonia que ele bota, a intenção no piano, acho muito bacana. Talvez as pessoas se surpreendam sabendo que eu gosto muito de Benito de Paula. Esse é o meu lado B, que eu não considero o lado B quando tem roda de samba do Benito de Paula, eu sou o primeiro a ficar... cabrocha aqui, eu também. É muito bom. É porque boa parte do público não imagina, né? Que quem canta rock vai ouvir, né? O rock é meio autocentrado, né? Mas eu sou um cara que por exemplo, o pessoal acha que me deram essa alcunha de bluesman, não sei o quê, aí tudo bem, eu recebo com muito carinho, muito orgulho isso. Mas eu quase não escuto blues em casa, né? Eu escuto mais a música popular brasileira, né? A gente está escutando muito Arnaldo Antunes. Você gosta do cânone, CBI? Chico, Caetano, Gil? Gosta? Sim, poxa, não tem como não gostar do Gil, né? O Gil já é uma pessoa iluminada antes de nascer, né? Antes dele nascer já era iluminado. Então, assim, nós baianos, é muita informação, né, que a gente tem. A gente tem no nosso leque de informações, de onde a gente vem, das nossas raízes, é um leque gigante. No Brasil a gente tem vertentes assim de todos os lugares. Né? Muita diversidade musical. No Rio de Janeiro tem o chorinho, né? Sim. Chorinho é uma coisa de carioca. É impressionante com um ritmo desse. Em Recife tem um frevo. Como é que pode? O staccato do frevo é uma coisa absurda, né? Não é todo mundo que... O Wynton Marsalis veio, o cara disse, vamos levar você para uma bateria de frevo. Aí falou, eu não consigo fazer isso não. Não dá. E o Wynton Marsalis é gênio. É um gênio, jazz, né? Mas ele falou exatamente isso. Meu Deus do céu, como é incrível isso aqui que acontece. Né? E é aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Aí você vai para o Rio de Janeiro, no lugar. Tem um chorinho, os caras velhinhos, com aquele violão de 7 cordas, com aquela fluência toda. O cara tá quase dormindo, tocando daquele jeito. É impressionante os lugares que a gente que vertem as nossas raízes aqui. É impressionante. E sabe aí, me corrija se eu estiver errado, até o rock é diferente de estado para estado, né? Sim. O rock que se faz no Rio Grande do Norte e Natal é diferente do rock pernambucano, que é diferente do rock carioca. A gente tem um continente aqui, chamado Brasil, né? Parece um continente, né? Às vezes você precisa se adaptar, né? Quando você vai visitar, sei lá, Rio Grande do Sul, você precisa se adaptar ao que está acontecendo. Porque, meu Deus, né? Quando um carioca vem pra cá, esse homem, o cara já olha pra trás, esse homem é quem? Cadê esse homem? Esse homem é esse homem. Né? Então é sempre uma adaptação de quem vem, de quem vai.
E é muito. Há uma distância enorme da linguística, né? Sim. Da linguagem. Que é muito grande, né? Eu lembro de um amigo meu de São Paulo, que é como meu irmão, veio pra cá, aí saiu pra bater papo, ele e meu filho. Meu filho Sim. na época tá com 16 anos. Aí meu filho dizendo, tio, aí eu conheci uma boizinha. Sim, E deu um vácuo mental, meu amigo paulista, assim, que é uma boizinha. Mas nossa. O cara tá pensando o quê? Né? é potiguar isso, né? Assim. Potiguar demais. Olha só isso aqui, ó. Sim, o galado. Só um galado, entendeu, cara? Galado só tem também no Rio Grande do Norte. Carlos Fiara tem um texto maravilhoso sobre a terminologia da palavra pejorativo, galado. né? É pejorativo, mas pode ser elogio. Dependendo. Então, pode ser um elogio, pode ser uma provocação. Dependendo do caso. Pode ser qualquer coisa. Por isso que é mágico, né? Isso de linguagem é maravilhoso. Estamos indo para a reta final do programa. CBI, show. Nós temos o apoio da Cachaçaria Amorim. Então, um presente aqui para você da Cachaçaria. Caranguejo Cristal. Não é aguardente caranguejo, é cachaça de alambique. Obrigado. Da Caranguejo para você. Obrigado. E tem uma cachaça oferecida aqui gelada. Gelada? Toma beber um copinho? Deste lado com daquele outro lado, tá bom. Pode ser? Pode ser. Ricardo, por gentileza. Ricardo, dá-lhe um aí. Isso, oferecimento da Cachaçaria Amorim. Grande abraço para Sueldo e Marli. Deste lado com daquele outro lado. Um trocadilho do carilho. Exatamente. Vamos parar por aí. Também vou para perguntas finais. Fala um pouquinho de 2024. Quais os projetos seus, os projetos do Mad Dog? O ano já quase acabando. A gente, nesse ano quase acabando, tem uma novidade bacana. A gente foi convidado pela Sinfônica para participar de um evento no Teatro Riachuelo. Já está certa, a data já é dia 19, dia 20 de dezembro. A gente vai fazer o Beatles Sinfônico. Fernando Suassuna passou por uma pequena cirurgia no ombro, mas já está se recuperando. Com um bom cão. Um bom cachorrinho, ele já está tomando a ração de vida. Né? E logo mais a gente vai estar ensaiando com a Sinfônica para esse espetáculo. Isso aí vai ser muito legal, vai ter uma homenagem ao nosso maestro Neemias. Vai ser homenageado o maestro. Que Neemias partiu, né? Neemias não está mais entre a gente. Mas é impossível não pensar no legado dele, né? Com certeza. Ele é um cara. Neemias era um músico sensacional. Eu ainda não me acostumei totalmente assim, e é fácil dizer isso porque ele estava sempre do meu lado, né? Sempre do meu lado esquerdo ele estava, né? Então era ter um gênio do meu lado, né? Então a gente não se desgarra assim tão facilmente, mas a gente tem que permitir ele seguir o lugar dele. Tem uma coisa muito interessante, se sentir bem depois da partida de alguém, né? Dá uma certa angústia, né? Mas eu não quero muito pensar nisso não, acho que permitindo a ida dele da forma certa, assim. Faz parte do processo. Faz parte do processo, a gente está seguindo o nosso caminho e o Mad Dogs está... Então dia 19 de dezembro... bem brilhante. 19 de dezembro... 19 e 20 de dezembro. E 20 de dezembro, Beatles Sinfônica, no Riachuelo. No Teatro Riachuelo. Os ingressos vão ser vendidos? Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que é um projeto que disponibiliza os ingressos. Que maravilha. Eu acho que é isso. É porque é terça e quarta-feira. Vamos ficar todos atentos, né? Fiquem atentos, porque é retirado os ingressos. Posso estar falando uma grande bobeira, uma grande bobagem de novo, só falo bobagem. A Tatiana deve estar me odiando agora, ou é verdade, Tatiana? Eu não sei. Nós fizemos algumas reuniões para decidir repertório, ainda está no meio da estrutura ainda. E aposto que vai ser um momento assim memorável. Sim. Em qualquer formatação é imperdível. Acho que vale a pena. A gente vai estar tocando nossas versões, nossas releituras. Muito bom. Com acompanhamento da Orquestra Sinfônica. Exatamente. A gente já teve uma mostra na pandemia com a Filarmônica, né, do maestro André. Sim. Que é The Fool on the Hill. Então a gente já teve uma versão, uma releitura dos Beatles para a Filarmônica. Muito bom. Então deve vir coisa bem legal por aí.
Que venha. Vamos brindar? Vamos brindar. Brindar. Obrigado, Cefas. Eu é que agradeço. Não tinha bebido. Opa! Não, é assim, pô. É assim? É violento, é. Em Liverpool é assim, bateu o copo no chão. Foi. O programa está chegando ao fim. Vamos à última fazer. música. Essa música... Acho que essa música ninguém conhece, Ninguém né? conhece essa CBI? música, ninguém conhece. Ninguém em Natal conhece. Alguém no bar, alguém pra me pagar uma cerveja. Alguém no bar, alguém pra me pagar uma cerveja. Há tantas pessoas no bar, mas ninguém que me conheça. Eu estava no bar, sem companhia, sem grana no bolso e com a cabeça vazia. Eu digo, ei, 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 pode me pagar uma cerveja? Aqui há tantas pessoas no bar, mas ninguém que me conheça. Alguém no bar, alguém pra me pagar uma cerveja. Eu sou tão só. Alguém no bar, alguém pra me pagar uma cerveja. Eu estou sem grana. Aqui há tantas pessoas no bar, mas ninguém que me conheça. Um clássico absoluto do rock potiguar. Gustavo Lamartine. Isso. E vamos aqui aos comentários finais. Carlos Guedes, baterista. Valeu pela entrevista. Valeu, Carlos. Cláudia Borges, poeta e cordelista. Show. Valeu, Cláudia. Suzane Ceissa, estou assistindo do Rio de Janeiro. Que maravilha. Carlos Magno Araújo, jornalista. Estou assistindo. Olha aí que bacana. Carlos Magno. Um monte de gente bacana assistindo. Sabe, por mim o programa ficava até meia-noite, mas vou ter que liberar você, vou ter que liberar o palco. Daqui a pouco tem Cida Lobeadinho aqui no Bardalos. É isso aí. Show maravilhoso. CBI, muito obrigado pela entrevista. Não foi entrevista, foi um bate-papo. Aqui é boteco, né? É boteco. É o bate-prato do boteco. Muito obrigado a todos e todas que assistiram. Obrigado também à equipe maravilhosa, Raquel Lucena na produção, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho assistente de produção e o apoio logístico dos queridos Ricardo Nelson e Lula Belmont aqui no Bardalos. Quem pegou começado é só ir lá no Facebook e ver de novo, depois vai para os grupos de Zap e vai para o YouTube. Grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim. Valeu.